A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Bom dia. Que o Senhor Jesus venha nos guardar nesse dia, né? Venha abrir o nosso entendimento e que venhamos ser iluminados, né? Com a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, para andar conforme a vontade do Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Toma a tua direção. Socorra-nos, Senhor Deus, nesse assunto. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o crente carnal, né? Só fazendo uma retrospectiva, nós falamos sobre o homem é formado de três partes, né? Espírito, alma e corpo. Depois nós falamos sobre a salvação dessas três partes, a salvação do espírito, a salvação da alma, a salvação do corpo. Depois nós viemos falando sobre as três classes de homens, né? Ontem nós falamos sobre o homem natural. Hoje nós vamos falar sobre o crente carnal e, se Deus permitir, depois falaremos sobre o crente espiritual. Amém? Então, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, nós lemos esse versículo ontem, né? Fala o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós, é poder de Deus, né? A palavra da cruz, né? Ou seja, o evangelho, né? Ela é uma loucura para a humanidade que não foi regenerada, né? Para o homem natural. Então, por quê? Porque a sua mente ela está submergida nas trevas da ignorância, né? Na superstição, no engano, né? Esse homem ele tenta ir pela sabedoria do mundo, né? Tentar compreender e vislumbrar as obras de Deus, as coisas do Senhor, por meio da sabedoria do mundo. Mas o Senhor não é achado pela sabedoria do mundo, né? E a palavra da cruz é a sabedoria de Deus, né? Elas estão inteiramente relacionadas com o Senhor Jesus, com o Filho de Deus. Não é verdade? Então, o cristão carnal, que ele não passou pelo primeiro estágio, ele não consegue enxergar essas coisas, penetrar nessas coisas. O autêntico evangelho, né, que enfatiza a cruz de Cristo, ele não é bem compreendido, né? Na verdade, ele não é nem compreendido pelo homem natural. E aí nós começamos a falar sobre o crente carnal, né? O crente carnal, ele não tem muito bem a compreensão do que é a cruz do Senhor, né? O evangelho da cruz não é bem compreendido pelo crente carnal. Não é verdade? Porque há duas maneiras de andar do povo cristão. Uma é o andar carnal e a outra é o espiritual, né? Nós vamos falar aqui do andar carnal desse crente, desse que passou pelo primeiro estágio, né? Que tem o Espírito Santo do Senhor, mas que não se inclina para as coisas do Espírito. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme o Espírito, né? Não andamos conforme a carne, mas conforme o Espírito. E veja os versículos seguintes aí, que enfatiza essa diferença, né? No versículo 5 até o 8 nós vamos ler. Lá em Romanos 8, versículos 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Pendor é um pêndulo, né? Um pêndulo. Ele está pendendo para a carne, caindo para a carne. Dá para a morte. Mas a do Espírito acontece vida e paz, né? Se pendermos para o Espírito, nós vamos ter vida e paz. Se pendermos para a carne, vamos ter morte. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então tem crentes, tem irmãos que receberam o Senhor, mas não estão agradando o Senhor, né? A palavra carne, quando ela é escrita lá no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele é feito em grego, em grego não, minto. O Antigo Testamento ele é feito em hebraico, né? O Novo ele é feito em grego, com exceção de Mateus que é aramaico, né? Mas o Velho Testamento ele é feito em hebraico. E a palavra carne aí no Velho Testamento é basar, né? No Novo Testamento ele é sarx, em grego. O cristão carnal, às vezes, ele não se diferencia muito do homem natural,
Um homem natural, nós falamos que no grego ele é psíquicos, né? Psíquicos, ou almático, né? Que vem da alma. O crente carnal, né? O crente carnal, que é sarkíkos no grego, ele não tem alcançado a maturidade nem a submissão plena em Cristo, né? Ele é com frequência dominado por sua natureza carnal. Ele participa de um caráter carnal. E nesse quesito aí, Paulo diz o seguinte para os coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 4, Paulo fala sobre isso com os coríntios. Ele diz o seguinte, ó: eu, porém, irmãos, né, todos eles são irmãos, ele está falando para a igreja de Corinto, né, para aqueles que passaram pelo primeiro estágio. E veja o que ele fala, ó. Ele usa essa palavra aí, sarx, né, carne, sarkikos, né, quando ele se refere à carne, ó, quando ele está se falando com os irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Né? Aí está falando de facção, que é uma obra da carne, né? Nós vimos lá em Gálatas 5, que ele vai falar uma galeria das obras da carne e as obras do Espírito, né? Lá em Gálatas 5, ali pelo versículo 16. As obras da carne e as obras do Espírito. E nós vemos aqui que está tendo facção. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Ah, eu sou de Cristo. Né? Cada um tomando seu partido, facção. E isso é obra da carne. E Paulo está falando sobre isso. Vocês não são carnais quando vocês estão fazendo isso? Né? Está falando, olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês não estão caindo para o Espírito. Nós vamos ver aqui para frente, né, como que nós devemos andar, né, andar no Espírito, andar na graça, na verdade, na luz, no amor. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então ele está relatando aí os crentes carnais. Nós vemos que um crente carnal ele não tem capacidade para desfrutar e nem para experimentar a plenitude, né, da vida do Senhor, nele, né? E hoje muitos cristãos, eles acabam atribuindo o que é do Espírito, o que é da alma, né, falando que é coisa do Espírito, né? Manifestações que acontecem na alma, acabam falando que são coisas do Espírito, acabam se equivocando, né? Então, é muito fácil um crente carnal ele receber dons do Espírito, porque dons são coisas irrevogáveis, né, que o Senhor não toma. Os dons são para desenvolvimento da salvação, né, para serem usados. Então eles são dados logo quando nós recebemos o Espírito, não é verdade? Mas os dons espirituais, eles não podem ser confundidos com os frutos espirituais. Dons do Espírito é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, ali do versículo 4 ao 11, né, nós vamos ver uma galeria de dons do Espírito que podem ser entregues a nós, né? Só que isso não necessariamente relata que haja crescimento espiritual, né? Dons é uma coisa, e expressar o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é outra coisa, né? Os frutos, eles mostram a maturidade espiritual no crente, né? Ali nós vemos em Coríntios ali, os coríntios eles eram gregos, uma igreja de gregos que converteram, né? E eles interessavam pela sabedoria humana. A gente sabe da sabedoria grega, né? Os filósofos gregos, né? Então, eles ali em Coríntios, eles se interessavam pela sabedoria humana. Eles haviam recebido muito conhecimento por parte de Paulo, né? Por parte de Apolo, que teve lá também, né? A ajuda de Pedro, que receberam as cartas deles, né? Mas eles não estavam alimentando pela sabedoria de Deus.
Eles haviam sido ensinados, mas não alimentados, né? O alimento se relacionando com a vida, né? Com um ensinamento que é transformado em vida, e não como um mero conhecimento. Então, às vezes, nós costumamos pedir ao Senhor mais conhecimento das coisas, né? Pedimos também sabedoria, e até chegamos a pedir que possamos ter a mente do Senhor, né? Mas o que nós faríamos com todo esse conhecimento que nos fosse entregue se o Senhor não habitasse plenamente no nosso coração, né? Nós empregaríamos todo esse conhecimento com as nossas próprias habilidades e as nossas mesquinharias naturais, né? Sem que esse conhecimento, todo esse entendimento tenha passado pelo processo da cruz, não é verdade? Então uma coisa tem que andar junto com a outra. O conhecimento é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra, né? Uma coisa é nós conhecermos sobre Deus e essa palavra, ela vai nos provar. Lembra lá em Mateus 13, na palavra do semeador, quando o Senhor estava semeando, ele fala que um daqueles corações ali, ele logo se escandalizou e largou a palavra do Senhor, e largou as coisas, e não teve mais crescimento. Por quê? Porque falou o seguinte, ó, vindo a perseguição e a tribulação por causa da palavra, logo se escandalizou, né? E a semente foi roubada. Não é verdade? Então tem que passar pelo processo da cruz. Então sempre que nós recebemos uma palavra e a compreendemos, vai gerar uma alegria logo no nosso coração. É isso que fala a palavra do semeador ali em Mateus 13, né? Logo se alegra, mas vindo a perseguição e a tribulação por causa da palavra, se escandaliza e a semente é roubada. Então nós devemos perseverar e passar pelo processo da cruz. Então a palavra o conhecimento que nos é recebido, nós vamos ser provados por ele, né? E aí, se formos perseverantes, vamos amadurecer, né? Vamos amadurecer, vamos dar frutos. Mas se formos carnais, logo vamos nos escandalizar e vamos rejeitar o caminho da cruz. Vamos ser apenas crentes carnais, não é verdade? Então, veja o que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo, né? Simplicidade e pureza que é devida a Cristo. Então todo conhecimento que nós recebemos, irmãos, ele tem que nos levar à simplicidade, né? À prudência, né? E à pureza devida a Cristo, para nos purificar. Esse conhecimento tem que nos purificar, né? Para o Senhor Jesus. Porque senão seremos mero conhecedores da palavra, de toda a doutrina, de todas as coisas do Senhor, mas isso nem faz efeito em nós, né? E pelo contrário, aquilo que não gera vida vai gerar morte, e vai servir para discussões, brigas, separações, facções. É o que tem acontecido, várias denominações, várias religiões, cada um defendendo o seu credo, né? Isso não é um tipo de andar do Senhor, isso não é ser maduro, isso não é ser espiritual, não é verdade? Então nós podemos nos perguntar, né, o que é de fato conhecer o Senhor? Simplesmente ter conhecimento, ou ter o conhecimento e ser provado pelo conhecimento e gerar frutos em cima do conhecimento? Não é verdade? Então, irmãos, eu quero falar sobre 5 tipos de andar que o apóstolo Paulo nos apresenta lá em Efésios, né, ali a partir do capítulo 4, capítulo 5, ele fala de 5 tipos de andar. E que esses 5 tipos de andar, o apóstolo João, quando ele sai da ilha de Patmos, ele pega essa carta aos Efésios que Paulo escreveu e ajuda os de Éfeso ali a praticarem essa carta que Paulo escreveu para eles, né? Então veja bem, lá no capítulo 4 aos Efésios, logo no comecinho, Paulo escreve o seguinte, capítulo 4, versículo 1: Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis. Tá vendo? Ele estava falando sobre um caminhar, uma forma de andar. Que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, né? Nós somos chamados pelo quê? Pela graça do Senhor,
né? Foi de graça. O Senhor nos chamou pela graça dele, nos mostrou todo o seu caminho, né? Nos perdoou de uma tão grande dívida. Ele foi humilde e manso, ao versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então é assim que o Senhor Jesus é conosco, né? Ele é manso e humilde. Não é assim que ele diz? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Né? A principal qualidade do Senhor é a mansidão e a humildade. Não é verdade? Ele se esvaziou, ele não tem orgulho nenhum. O orgulho é a semente de Satanás. E pelo contrário, o Senhor se humilhou até a morte de cruz. E foi por isso que o Senhor colocou um nome acima de todo e qualquer nome, como é dito ali em Filipenses capítulo 2, né? Não se usurpou o ser igual a Deus. Então, o conhecimento que nós temos recebido, ele tem que nos levar a ser cada vez mais humildes, não é verdade? E mansos, né? E pacientes, e suportando os outros em amor, não é verdade? Guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Aí vai falar que há só um Espírito pelo qual foste chamados, né? Há uma esperança, uma só fé, um só Senhor, né? Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. E ele fala no versículo 7, ó, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, né? Então, o Senhor nos chamou pela sua graça, nós devemos andar pelo esse chamamento do Senhor, né? Conforme o bom depósito que Ele colocou em nós, conforme essa medida de Cristo que foi colocada em nós inicialmente, né? Não é assim que diz lá na parábola dos talentos? A um deu 2, a um deu 1, a um deu 2, a outro deu 5, né? Então, cada um tem uma medida de Cristo, que é dada, conforme a graça, né? que foi lhe dada ali. O que nós temos que fazer é que multiplicar, deixar o Senhor agir nisso aí, andando em amor, mansidão, humildade, né? Esse é o andar. Esse é o andar que nós temos que nos esforçar por ele, porque o nosso ego, a nossa carne, vai lutar contra essas coisas. Aí que está nós crucificarmos ela, não é verdade? Então esse é o andar pela graça, conforme fomos chamados, que é o que? Olharmos para a graça do Senhor Jesus, olharmos para Ele, o que Ele fez conosco, nós devemos fazer com os irmãos, né? É um grande desafio nosso aí. O outro andar, irmãos, é um andar pelo amor, né? Veja aí, Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, e andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se eu não me engano, lá em 1 João, agora eu acho que é o capítulo 1 ou capítulo 2, não me recordo agora, o apóstolo João, ele ensina esse mesmo escrito aqui de Paulo, aqui, ele ensina isso lá em 1 João, falando o seguinte: assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar pelos irmãos. Outro grande desafio nosso, irmãos. Devemos nos entregar aos irmãos. Considerar todos os irmãos superiores a nós mesmos. Lavar os pés deles, né? Por isso que na igreja do Senhor não tem essa hierarquia, né? Quando você lê lá em Mateus 20, versículo 25, você vê, olha, Jesus está dizendo o seguinte: os governadores dos povos aí, eles têm hierarquia. Um manda sobre os outros, exerce autoridade sobre os outros. E ele diz, ó, aqui na minha casa não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maioral, que seja o servo de todos, né? O Senhor até ensina a lavar os pés uns dos outros, se humilhar. Então é o que nós devemos fazer: humilhar, suportar, né? Amar, se entregar, assim como o Senhor fez pela sua graça e pelo seu amor. Esse é um grande desafio nosso, irmãos. Isso vai nos levar a ser crentes espirituais. Um outro desafio nosso, né? Nós falamos em ministrações passadas, né, em Provérbios, nós falamos sobre a questão do orgulho. É o orgulho que faz com que nós podemos massacrar os irmãos, né? O orgulho faz isso. E aí nós vamos querer ter posição, queremos ter autoridade, requerer isso diante dos irmãos, e isso é totalmente diabólico, né? Então nós devemos lavar os pés dos irmãos. E ele fala do outro tipo de andar. Então nós falamos de andar na graça, andar no amor. Ele fala sobre andar na luz. Aonde que está aqui no capítulo 5? Aqui, ó, versículo 8 de Efésios 5. Versículo 8. Pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois
O que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se invisíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Né? Então nós devemos andar aí pela luz do Senhor, pela luz da palavra. Quando o Senhor nos mostrar algo, nós devemos nos arrepender rápido, né? Porque a luz do Senhor está nos mostrando em algo que está em trevas no nosso caminhar. Então nós devemos confessar esse pecado e andar diante do Senhor. E o Senhor vai nos justificar, não é verdade? Porque nós somos luz e sal da terra. Então nós devemos ser um candelabro vivo, né? Junto com os irmãos, para iluminar, não é verdade? Então andar pela graça, pelo amor, pela luz, né? E pela verdade. Cristo é a nossa verdade. Veja aí no capítulo 4, aí, quando ele diz lá no versículo 17, olha. Portanto, digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, né? As outras nações. Eles andam na vaidade do seu pensamento. Não é verdade? Na vaidade do seu próprio pensamento. Vaidade, a gente sabe que é coisas que não servem para nada, né? Fúteis. E os nossos pensamentos só têm essas coisas. Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos pensar em coisas que não vão ser pão. Não vão alimentar nem nós mesmos, nem os outros. E não vai nos levar a ter um peso justo diante do Senhor. Nós vamos querer correr atrás de coisas terrenais, né? Lutar, gastar nossa energia em coisa que não é pão no reino dos céus. Então nós não devemos andar na vaidade dos nossos pensamentos, mas nós devemos andar conforme o versículo 21 aí, ó. Se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, né? Cristo é a verdade, o caminho. Cristo, como é que diz aquele versículo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é a verdade, Ele é a realidade. Na verdade, a palavra grega aí de verdade, ela significa realidade. Então, vaidade é mentira, né? E a verdade aí é a realidade das coisas. É o Senhor Jesus, é o caminho dele, irmãos. Né? Então não vamos pintar um Jesus mentiroso para nós, não. Né? Um Jesus que quer ser um Papai Noel, não. Um Jesus que fala o que ele quer ali em Mateus 5, em Mateus 6, em Mateus 7. É um Jesus que quer que andamos nesses passos, né? Que é um caminho apertado de fato, mas é a verdade. Né? Então vamos andar nesse caminho, na graça, no amor, na luz, na verdade. E o outro quinto tipo de andar está aqui, ó, em Efésios capítulo 5, versículo 15, veja bem. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como sábios. E que sabedoria é essa, irmãos? Sabedoria do mundo? Não, nós já falamos sobre isso lá em 1 Coríntios, né? Tem que ser a sabedoria do Espírito. Então ele vai explicar como que nós podemos andar prudentemente. Veja bem, no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E como que nós vamos encher do Espírito, irmãos? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Né? Nós temos aí 150 e tantos, 151, né? 150 salmos. Nós podemos, existem muitas letras, muitos cânticos sobre esses salmos, né? Nós podemos, que estão profetizando várias coisas a respeito do Senhor Jesus. Nós podemos nos encher do Espírito com essas coisas, né? Nós podemos nos encher do Espírito também aqui, ó. Olha bem, Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que nós vamos tomar a palavra de Deus? Né? A palavra de Deus, diz Jesus lá em João 6,63, fala o seguinte: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E como que nós vamos fazer com que essas palavras que ele tem dito, que está escrito aqui nos evangelhos, venham se tornar vida para nós, espírito para nós, e sermos cheios disso, né? Como? O versículo 18 fala, ó, nós estamos tomando a palavra do Senhor, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De que forma? O versículo 18 fala, com toda oração e súplica, né? E orar em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, tomando a palavra com toda a oração e súplica, né? Efésios 6, 17 e 18. Então esses são os 5 tipos de andar que Paulo relata aqui
andar na graça e na verdade, né? O apóstolo João, lá no Evangelho de João, ele fala que a lei e os profetas, né, estavam no Velho Testamento. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém conhecia a graça, nem Satanás, nem Lúcifer conhecia a graça. Ele só passou a conhecer a graça quando ele crucificou o Senhor Jesus e viu que o Senhor Jesus ressuscitou e deu o seu Espírito para os pecadores. Aí ele entendeu o que era graça diante do Senhor, né? Então, graça veio por meio de Jesus e verdade veio por meio de Jesus, porque Jesus é a realidade de todo o Velho Testamento, né? Então, graça e verdade. É isso que João vai falar logo no seu evangelho. João vai falar muito sobre o amor, né? Ele está explicando o que Paulo está falando aqui em Efésios. João vai falar muito sobre luz, lá em 1 João, né? Que fala que aquele que vê o seu irmão passando necessidade e não ajuda, como que ele pode andar na luz, né? Se ele diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que ele vê, ele não pode estar na luz, não é verdade? Então, o Evangelho de João também nos ensina muito sobre o Espírito, né? Fala muito sobre o Espírito, sobre vida, não é verdade? Então, o apóstolo João, quando ele sai da ilha de Patmos, ele ajuda a igreja de Éfeso a se tornar desejável, né? A praticar tudo aquilo que Paulo tinha deixado nos seus escritos, de uma forma mais simples e de uma forma tocando mais no Espírito, né? Então, irmãos, possamos ler, né, o Evangelho de João, possamos ler as epístolas de João, né? Muito rico, 1 João, 2 João, 3 João, que vai falar muito sobre esse tipo de andar. Andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no Espírito. Glória a Deus, que possamos ser esse crente, esse desafio. Eu me encontro nesse desafio, irmãos, porque muitas vezes tem vacilado e temos pendido para a carne, né? Mas a nossa meta é ser crente e espiritual. Glória a Deus, aleluias.